Boa noite, meu nome é Marivaldo, sou estudante de Pedagogia pela Universidade Estadual do Goiás, UEG. Estou aqui para fazer um vídeo aula, sobre o desaparecimento da infância, escrita por Neil Postman. A primeira coisa que eu vou fazer é te perguntar, o que é a infância? Você já parou para pensar que a infância, do jeito que conhecemos hoje, nem sempre existiu? Sabia disso? Neil Postman explica que a infância não é só uma fase natural da vida, mas sim uma invenção social. Ou seja, em algumas épocas da história, a criança e o adulto viviam praticamente da mesma forma, sem essa divisão clara entre os dois mundos. Como a infância foi inventada? Alguém aí sabe? Não sabe, né? A infância começou a ser vista como algo especial na época da Renascença. Por volta do século XVI, o que mudou? A invenção da imprensa e a valorização da alfabetização. Antes disso, quase ninguém sabia ler e escrever. Todo o conhecimento era passado de forma oral, sem segredos. Como as crianças aprendiam a falar, como as crianças aprendiam a falar logo cedo, rapidamente entrava na vida adulta. Com os livros, com a chegada dos livros, se tornando mais comum, a sociedade começou a dividir pessoas entre aquelas que sabiam ler, considerado adulto, e as pessoas que ainda não sabiam ler, considerada como criança. Assim surgiu uma ideia de que as crianças eram seres em formação, que precisavam ser educadas, protegidas, antes de se tornarem adultas. O que acontece com a infância hoje em dia, por exemplo? Postman pergunta que, assim como a imprensa ajudou a criar a infância, os meios de comunicação modernos de hoje estão acabando com ela. Por exemplo, TV, internet, redes sociais. As crianças têm acesso a tudo muito mais cedo hoje em dia. Elas veem notícias, propagandas, programas e conteúdos adultos, que antes eram restritos aos adultos. Isso faz com que percam mais rapidamente a sua inocência e sejam tratadas como mini adultos. A consequência disso é a adultização precoce. Crianças deixam de brincar, de viver sua fase natural de descoberta, sendo pressionada a agir como adulto. O desaparecimento de brincadeiras espontâneas. Hoje, as crianças passam mais tempo nas atividades organizadas por adulto, escolhida por adulto, tipo futebol, balé, cursos, do que brincando livremente. Por exemplo, na minha infância, eu brincava livremente, eu brincava de pique-pega, jogava futebol, pô, eu soltava pipa, era maravilhoso. Brigava na rua, nadava em córrego, fazia meus próprios brinquedos, né? Eu acho que muita gente da minha época, da minha idade, né, fez a mesma coisa. Então a gente não tinha acesso, não existia, né, na verdade, né, celular, smartphone, um computador potente, essas coisas, entendeu? Então a gente fazia nossas próprias brincadeiras e era muito divertido, coisa que hoje em dia é, você não vê hoje as crianças sendo criança. Agora, o que podemos fazer em relação a isso? Postman diz aqui que não dá, que Postman diz que não dá uma solução, mas
nos faz refletir: será que estamos deixando as crianças serem crianças? Será que a exposição a tanta informação está ajudando ou prejudicando o desenvolvimento delas? Esse é o desafio do nosso tempo. Esse é o desafio do nosso tempo. Encontrar equilíbrio entre permitir que as crianças aproveitem a infância sem isolá-las do mundo real. Afinal, a infância é um período precioso e não pode simplesmente do nada desaparecer, né? A perda da inocência e o crescimento precoce. No filme, eu posso citar como exemplo o filme Divertidamente. No filme, Riley começa como uma menina feliz e despreocupada, mas conforme ela cresce, ela passa por desafio e começa a lidar com emoções mais complexas, como tristeza, raiva. Isso reflete o que Postman fala sobre o desaparecimento da infância. Antigamente, as crianças tinham um período mais longo para amadurecer, mas hoje são expostas a pressões de adulto muito cedo. Um exemplo do filme é quando Riley muda de cidade. Quando ela muda de cidade, ela sente o peso da mudança e precisa lidar com sentimentos difíceis, algo que a infância era mais simples e espontânea, né, antigamente. Mas ela teve que lidar com problemas de adulto, praticamente. A principal emoção de Riley no início, que era a alegria, né, representa a essência da infância. Pois é, meus amigos. É isso mesmo. A alegria representava a essência da infância. Brincar, se divertir, ver o lado positivo, das coisas. No entanto, à medida que a história avança, ela percebe que não pode controlar tudo o que a infância não dura para e percebe que a infância não dura para sempre. Exemplo do filme, por exemplo, a cena em que Riley perde a conexão com o Big Bong, seu amigo imaginário, aquele gordão, parecia aquele bonecão do posto. Pois é, quando ela perde a conexão com o Big Bong, o amigo imaginário simbólico, mostra como, ao crescer, a criança deixa para trás elementos da imaginação e faz de conta. Algo que Postman relaciona com a perda da infância na sociedade moderna. Postman fala ainda sobre como a criança hoje estão expostas a informações de adulto muito cedo, como eu já falei anteriormente, né? O que acelera o processo de amadurecimento, acelera, né, o processo de amadurecimento. Agora nós vamos relacionar um pouco no filme. Vemos que o Riley enfrenta um sentimento que antes que antes não conhecia, como ansiedade, vergonha, raiva, uma raiva intensa. Quando o Riley briga com os pais, pensa em fugir de casa, ela está tomando decisões impulsivas, porque ainda não se sabe lidar com suas emoções de forma madura. Isso reflete o que acontece quando as crianças são forçadas a encarar os desafios emocionais sem a devida preparação. A necessidade de equilíbrio entre a infância e maturidade. Eu vou continuar aqui falando, posso estar um pouco chato, mas eu vou continuar falando um pouco em relação ao filme, que o filme ele é bastante interessante e reflete muito a situação da criança, entre criança e adulto, né? É um filme que tem muito a ver com o nosso tema. O filme ensina que crescer não significa perder
a infância completamente, mas sim aprender a equilibrar emoções, assim como a alegria percebe que a tristeza tem também tem um papel importante. Postman sugere a solução não isolar as crianças do mundo moderno, mas encontrar maneiras saudáveis, né, para ajudá-las a amadurecer sem perder a essência da criança, sem ela deixar de ser criança. No final, no final do filme, Riley aprende que a tristeza é normal. Ela começa a entender que crescer envolve lidar com as emoções de diferentes formas, né? Mas isso não significa que ela precise abandonar completamente a sua infância. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo seminário, né? Para a O02. E espero que tenha ficado bom. Obrigado, boa noite a todos.